Bom dia a todos, pessoal. É um grande prazer, satisfação, podermos aqui estar conversando a respeito de um tema extremamente importante, que é a eficiência pública. Hoje estamos iniciando um projeto sobre eficiência e produtividade. E, embora a Constituição fale em eficiência, artigo 37, e desde o Decreto-Lei 200, ou até antes disso, nós já temos muito falado normativamente sobre eficiência, desburocratização, sobre benefícios a serem dados. No Decreto-Lei 200 diz isso, reconhecimento aos servidores que apontam a burocracia excessiva e como pode ser melhorado um determinado processo. E depois vem todo aquele processo de desburocratização no nosso país. Ou seja, já foi feito muito, mas com pouco resultado. Nós nos consideramos e somos pouco eficientes, principalmente como comparamos com outros países, inclusive na América do Sul. Então, temos muito a fazer. E, no aspecto do TCU, mais ainda. Embora pareça que o TCU trate desse assunto já há muito tempo, nós nunca tratamos desse assunto de uma forma objetiva, estruturada, sistêmica. Então, é a primeira vez que eu vejo, estou no tribunal há 20 anos, mais de 20 anos, e nunca vi o tribunal parar para pensar sobre o tema e agir sobre o tema. Então, essa é uma iniciativa muito importante. Nós vamos tratar dos aspectos tanto do cidadão quanto das empresas brasileiras. Então, vamos pegar de uma forma bem holística todos os problemas que tangenciam, e não só tangenciam, mas que tratam desse assunto diretamente. Então, temos um trabalho muito grande a fazer. Então, a presença aqui de todos, a presença do tribunal voltada para esse assunto e a presença aqui do Marcos Mendes, isso retrata muito a importância que estamos dando ao tema e o que temos que fazer. Eu gostaria agora de passar a palavra ao Fernando Camargo, que explicará um pouco sobre como será essa palestra de hoje e o projeto. Eu queria agradecer também, antes de passar a palavra, todo o esforço e dedicação que o coordenador, Acutso, se dedicou a esse tema, justamente o tema da coordenação sobre eficiência. E pode parecer que demorou a sair alguma coisa, mas não. Talvez nós tenhamos dado um passo atrás para dar 2, 3 rapidamente à frente. Como eu disse, como era um tema que nós não tínhamos uma estrutura pronta para sair fazendo algo, tivemos realmente que estudar, formatar e criar. Então, eu gostaria de agradecer ao Acutso, todos os demais colegas que estão participando desse empreendimento, o Fernando Dorna, da Secretaria de Desenvolvimento. Todos estão se dedicando muito e criando bons planejamentos. Agora nós temos que executá-lo e executá-lo com eficiência. Então, por favor, Fernando. Bom dia a todos. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer a presença de todos vocês aqui, e em especial ao Cláudio e ao Acutso por estão dando a prioridade, priorizando entre um elenco vasto de prioridades da CGSEX, esse trabalho aqui, que eu reputo de muita importância. Vocês têm aí um infográfico na mesa de vocês, em que a gente traça um painel desolador da nossa situação hoje, em termos de posição em rankings internacionais e índices que medem competitividade e produtividade. Mais conhecido deles é o do Banco Mundial, que, num ranking de 190 países, a gente está na desconfortável posição 125, mas tem outros rankings também, e em todos a gente está ruim. Em alguns, inclusive, estamos bem piores. O projeto vai ter como foco, nesse primeiro momento, a desburocratização. Por que a gente diz nesse primeiro momento? Porque a gente imagina que produtividade e eficiência é uma agenda perene. Ela não é uma agenda de curto prazo. A experiência internacional diz, a experiência de países vencedores, que estão sempre muito bem colocados nos rankings internacionais, tais como a Noruega, a Dinamarca, especialmente a Nova Zelândia e a Austrália, mostram que isso é uma obsessão nacional, é uma obsessão de Estado, não de governo. Então, a gente imagina que o TCU, por ser um órgão de Estado e não de governo, ele tem todas as condições de ser um excelente interlocutor com o Executivo, com o Legislativo, com o Judiciário sobre esse tema. Então, eu acho que é muito oportuno começarmos aqui hoje. Eu acho que é um trabalho de
de muito tempo, de muitos anos. E o foco na desburocratização é o que o pessoal chama de frutos baixos, né? A gente vai começar a lidar com um problema que nos aflige a todos, cidadãos e empresários, né? Quem aqui vai tirar um passaporte, vai abrir uma empresa, sabe das agruras que todos passam. Enfim, isso é só uma overview e a gente vai conversar bastante sobre esse tema ainda. Eu tenho certeza que vocês vão colaborar muito conosco nesse assunto. Especialmente em relação à palestra de hoje, a gente convidou o Marcos Mendes, que é consultor do Senado, colega do Senado, e hoje está chefiando a assessoria especial do ministro da Fazenda. E o Marcos, ele fez um livro, que é esse aqui, que chama Por que o Brasil Cresce Pouco, que, quando eu li esse livro e comentei com ele, esse livro já nasceu clássico, né? Eu já cito constantemente esse livro, e o livro é Por que o Brasil Cresce Pouco, mas eu acho que o livro deveria ter um subtítulo, que é Um Conjunto de Verdades Inconvenientes. Então, o Marcos não poupou verdades inconvenientes para dizer, com a vasta experiência que ele tem no setor público e na academia, e com dados, com fatos, ele não poupou botar o dedo na ferida, né, Marcos? Ele conta coisas aqui, eu acho que ele vai relatar isso aqui hoje, que muitos de nós talvez não tenham uma visão do todo dos problemas que afetam o baixo crescimento do Brasil e a desigualdade no Brasil. Enfim, eu só gostaria, então, de agradecer ao Marcos por ter vindo aqui, atendeu prontamente ao chamado, e a agenda dele é complicada, mas a gente conseguiu encaixar. E também gostaria de fazer mais um agradecimento especial aqui ao procurador Júlio Marcelo, que me liberou para estar à frente desse projeto. Ele é um entusiasta do tema e eu acho que isso contribuiu para ele ter me deixado, viu, Cláudio, ir lá para a SEJA-SEX, né? Então agradeço ao Júlio e vou passar a bola para o Marcos. Bom, obrigado a todos. Agradeço por ser a pessoa que vai dar o pontapé inicial aqui nas conversas sobre essa tarefa super importante de vocês. Já vou pedindo desculpas, porque boa parte dessa apresentação eu já fiz aqui, então alguns de vocês já assistiram no passado, mas tomei o cuidado de atualizar os dados, pelo menos. Bom, eu não vou falar de burocracia especificamente, eu vou falar de um diagnóstico um pouco mais amplo que eu faço nesse livro e dar uma continuidade disso, de por que as reformas que o governo está propondo são importantes para a gente fazer o Brasil avançar. Bom, primeira constatação, pessoal, é de que a gente cresce muito pouco já há 3 décadas, tá? Vocês veem aí que, na média, o Brasil cresceu 2,6% ao ano de 85 até 2017. A gente teve esse período muito ruim agora, nesses últimos anos, de 2014 para cá, mas mesmo se a gente eliminar esse período, a média de crescimento fica de 3%, 3,1%. Isso é muito pouco para quem quer se tornar um país de alta renda, né? É muito pouco, não é o suficiente para a gente fazer o chamado catch-up, para a gente alcançar os países de renda mais alta. Se eu for comparar a média do que o Brasil cresceu de 85 para cá com outros países, né, os gráficos, as barrinhas em vermelho são a América Latina, o verde é o Brasil. Então, você vê, por exemplo, que o Brasil cresceu até 2016 2,5% em média ao ano, contra o Chile, que cresceu quase 5%. Né? Então, se eu for fazer assim de cabeça a diferença do que é crescer 5% ao ano e crescer 2,5% ao ano ao longo de uma década, isso aí dá alguma coisa no final como, sei lá, acho que 30% de diferença de riqueza. Se o Brasil estivesse crescendo 5% ao ano, seria 30% mais rico, ou 20 e poucos por cento mais rico ao final de uma década. Quer dizer, num curto espaço de tempo, em termos históricos, uma década, se você consegue acelerar de forma consistente o crescimento, você muda a cara de um país, né? E, por outro lado, se a gente não consegue avançar, a gente vai ficar patinando, como a gente tem patinado nos últimos anos. Bom, o que é o crescimento econômico? Falando de forma bem simples, quais são os motores do crescimento? Primeiro, o investimento em máquinas e equipamentos. Quanto mais máquinas e equipamentos você tem numa economia produzindo, mais produtos você é capaz de gerar e, portanto, você gera mais crescimento. Segundo, a quantidade de trabalhadores que você bota para usar esses equipamentos, né? Isso é basicamente uma questão demográfica, não entra muito nas minhas considerações aqui,
Então, eu gostaria de chamar a atenção tanto para o investimento quanto a produtividade. O que é a produtividade? Produtividade é a capacidade de fazer mais e melhor com as mesmas dotações iniciais, né? Então, uma coisa bem simples, se eu pego 2 pintores de rodapé de meio fio, né? 2 pintores de meio fio, dou uma lata de tinta igual para cada um rolo de tinta igual para cada um, e no final do dia um pintou 150 metros e o outro pintou 80 metros, o que pintou 150 metros é mais produtivo. Nada mais do que isso. É saber usar da melhor forma possível o capital humano e o capital físico que você dispõe para produzir mais. Então, mais produtividade é mais crescimento na veia, né? Bom, olhando para o primeiro fator de crescimento econômico, formação bruta de capital fixo, investimento. O Brasil tem investido pouco mais de 15% do PIB nos últimos anos, e isso é claramente insuficiente, né? A conta dos economistas é que a gente precisaria investir 23%, 24% do PIB para ter um potencial de crescimento aí de 4%, 5% ao ano. Então, a gente investe muito pouco. Mais uma vez, comparando a média de taxa de investimento, aí eu peguei 2013, 2016, do Brasil com outros países, mais uma vez o vermelho é a América Latina, e mais uma vez comparando o Brasil aí com o Chile, você vê que a nossa taxa de investimento está bem na beirada dos países que menos investem, né? Então, tem algum problema que está nos fazendo investir pouco, né? Que vamos falar sobre isso mais à frente. Bom, e a nossa produtividade, que é o outro motor do crescimento, também muito baixa. O Brasil lá com 31 mil dólares por ano produzido por trabalhador, contra 52 do Chile, né? E mais uma vez a gente na rabeirinha ali da distribuição. Então, a gente investe pouco e é pouco produtivo, e não é de se estranhar que por isso a gente cresça tão pouco, né? Agora, o que faz o investimento ser baixo e o que faz a produtividade ser baixa? Aí, nesse meu livro, eu listo 10 causas, que eu chamo de causas imediatas do baixo crescimento. Mais à frente eu vou dizer, vou ver o que está por trás dessas causas, né? Então, vamos lá, uma a uma, né? O Brasil, nos últimos 30 anos, teve um gasto público que sempre cresceu, né? O gasto público crescendo me obriga, em primeiro lugar, a ter que aumentar a carga tributária para financiar esse gasto público. Maior carga tributária, menor rentabilidade das empresas, menor estímulo a investir, né? Se eu vou investir numa fábrica e eu tenho que pagar 30 de imposto, eu vou ter menos estímulo para investir nessa fábrica do que se eu tiver que pagar 10 de imposto, porque, obviamente, tendo que pagar 30 de imposto, o meu negócio vai render menos, né? Então, aí eu vou para o segundo ponto. A carga tributária é alta porque ela teve que financiar um gasto público sempre crescente. Terceiro ponto, baixa poupança agregada. Como é que isso entra na conta? O que financia o investimento de uma sociedade é a poupança, seja a poupança que as famílias e o governo fazem, seja a poupança externa, que a gente pega emprestado de outros países. Quando o governo aumenta muito o gasto dele, mesmo o que aconteceu no Brasil foi que, mesmo aumentando a carga tributária, nós não conseguimos cobrir todo o déficit. Boa parte do aumento do gasto público virou déficit público. O governo tem que pegar emprestado para financiar esse déficit público, que significa que o governo tem que pegar a poupança do setor privado. O governo tem poupança negativa, e ele tem que pegar parte da poupança do setor privado, que seria investido em máquinas, equipamentos, em mais crescimento, para financiar o déficit público. Então, isso come parte da disponibilidade de recursos para investir, e é mais um dos motivos porque o nosso investimento é baixo. Quarto ponto, nós temos uma legislação trabalhista complexa e de alto custo. Felizmente, tivemos a reforma trabalhista que vai ajudar a reduzir essa questão. Mas, com uma legislação desse teor, né, você tem dificuldade para demitir um empregado quando a sua empresa vai mal, o que significa que, na hora de contratar, você pensa 2 vezes antes de contratar. E, sobretudo, você tem uma legislação que estimula muito a rotatividade de mão de obra, né? O trabalhador fica fazendo a conta, se eu for demitido, quanto que eu vou receber de FGTS, de indenização, e depois eu arrumo um outro emprego, então vale a pena, eu vou forçar a minha demissão. Então, o que acaba acontecendo? Os contratos de trabalho são curtos, porque a gente tem uma legislação que estimula a rotatividade de mão de obra,
E os contratos de trabalho sendo curtos, as empresas não investem na qualificação dos seus trabalhadores, né? Não tem investimento de longo prazo no trabalhador. A conclusão é que o trabalhador acaba sendo um cara pouco produtivo. Certamente vai ser aquele pintor de meio-fio que vai pintar menos extensão de meio-fio porque ele não foi treinado para fazer aquilo decentemente. Nós temos como quinto ponto uma regulação econômica muito deficiente. E eu trago como exemplo as agências reguladoras, muito frágeis, muito desprotegidas de influência política, né? E isso é um fator de travamento muito grande ao investimento, em especial ao investimento privado em infraestrutura. Não vou querer ensinar o vigário a rezar a missa, né? Explicar o que é, qual é a importância da agência reguladora, mas falando rapidamente, a agência reguladora ela tem a função de equilibrar as forças entre três agentes, né? O governo, o investidor privado em infraestrutura e o consumidor, né? O governo, quando o investidor privado entra na infraestrutura, há uma tendência natural do governo de querer expropriar esse investidor privado, porque o cara vai constrói uma ferrovia. Uma vez que ele construiu a ferrovia no âmbito da concessão, tem uma tendência dos governos em geral, não só estou falando de uma coisa brasileira, de querer, aquele cara fez um investimento afundado, ele não vai poder arrancar aquele trilho e levar para outro país, ele está comprometido com aquele investimento, aí o governo começa a querer alterar o contrato, extrair um pagamento a mais daquela empresa. Então, a agência reguladora precisa fazer a função de proteger o investidor contra tentativas de expropriação por parte do governo. E, ao mesmo tempo, essa agência precisa proteger o consumidor de tentativa de expropriação feita pelas próprias empresas, né? Então, em geral, esses serviços concedidos de investimento são monopólios ou quase monopólios. Então, a tendência dessas empresas quererem aumentar seu preço ao consumidor, quererem não fazer a manutenção adequada, não fazer os investimentos que tem que fazer para aumentar a sua rentabilidade. A agência reguladora tem que estar ali para vigiar e fazer com que a empresa cumpra o seu contrato. Então, quando você tem uma agência reguladora frágil, você tira toda essa segurança do investimento e aumenta a desconfiança da população em relação ao investidor privado de infraestrutura. Você perde espaço para fazer investimento e essa é mais uma razão pela qual o investimento é baixo e, portanto, o crescimento é baixo. Como consequência, o ponto 6, nós temos uma infraestrutura ruim, estradas, portos, aeroportos, e que bloqueiam, prejudicam a produtividade sistêmica da economia, derrubando a produtividade e, portanto, derrubando o crescimento. Outro fator muito importante da nossa economia é que nós temos uma economia muito fechada ao comércio internacional. Barreiras protecionistas enormes, muitas barreiras tarifárias e não tarifárias. Qualquer medida de proteção comercial, o Brasil está lá no topo, ao contrário dessas aqui em que o Brasil está na rabeira, na proteção comercial, o Brasil está lá no topo, né? Nós temos um judiciário, e, portanto, qual o problema da gente ter a economia muito fechada? Entra menos tecnologia, entra menos inovação, as empresas que funcionam no Brasil são pouco produtivas e deveriam ser eliminadas do mercado por serem pouco produtivas, elas conseguem sobreviver porque elas não têm a concorrência externa. Se vem uma concorrência externa, você tira do mercado quem não é produtivo, esse cara improdutivo ele libera capital, libera trabalho, esse capital e esse trabalho podem ser alocados em outras atividades mais eficientes da economia e a produtividade como um todo cresce. Além disso, com a economia aberta, as empresas nacionais passam a aprender com a experiência internacional e passam a buscar o mercado externo para serem exportadores e melhorar a sua qualidade de produção. Então, toda a literatura de comércio internacional aí tem dezenas, centenas de artigos mostrando que a abertura econômica ela aumenta a produtividade e a taxa de crescimento da economia. O oitavo ponto que eu tenho aí é o judiciário caro, lento e imprevisível. Não preciso falar muito sobre isso, né? Nós temos uma empresa que tem uma causa na justiça, no STJ, uma questão comercial. Ela leva anos para resolver essa empresa, sem saber essa causa,
sem saber qual será o resultado. Isso tudo gera custo com um advogado, consome capital de giro da empresa, retira o seu foco da função principal, porque ela tem que ter um departamento jurídico enorme para cuidar das pendências judiciais. Isso tudo derruba a produtividade. Nós temos um baixo nível educacional, não conseguimos fazer os nossos trabalhadores terem um nível de educação suficiente para torná-los produtivos, e, portanto, essa é mais uma causa da nossa baixa produtividade. E, por fim, nós temos empresas, a média das nossas empresas, em média, elas são muito pequenas, elas são, em grande quantidade, informais, e, por serem pequenas e informais, elas são ineficientes. O que a literatura mostra é que empresas pequenas e informais têm dificuldade de treinar seus trabalhadores, não têm o foco em crescer e, portanto, buscar meios mais produtivos de trabalhar para se tornar maior. E por que as nossas empresas são pequenas e informais? Porque tanto o sistema tributário quanto a legislação trabalhista estimulam as empresas a serem pequenas. Hoje, se a empresa cresce, ela sai do simples e aumenta a tributação sobre ela. Então, um empresário, tipicamente no Brasil, um empresário, quando começa a crescer, ele abre outro CNPJ, para ter 2 empresas no Simples, abre o terceiro CNPJ, em vez de ter uma única administração crescendo e a empresa integrada, ele vai ter várias pequenas empresinhas, né? E, ao mesmo tempo, ele quer ficar pequeno para fugir da fiscalização do Ministério do Trabalho, por conta de esse ou aquele quesito da legislação trabalhista que ele não cumpriu. Bom, por que eu chamo isso de causas imediatas do baixo crescimento? Porque ninguém faz de propósito isso, né? Ninguém chega e fala assim, vamos organizar um país que cresça pouco, que está sempre gastando muito, está sempre em déficit, não consegue fazer a sua infraestrutura ficar boa, não consegue treinar seus trabalhadores. Tem alguma coisa por trás disso aí, né? E aí a conjectura que eu faço no livro é que uma característica histórica do Brasil, combinada com o nosso sistema democrático e a forma como se organizou o nosso sistema democrático, é que está por trás dessas travas do baixo crescimento. Essa característica histórica é a grande desigualdade de renda e de patrimônio que nós temos no Brasil. A barrinha branca da direita é o índice de desigualdade do Brasil, que está entre os maiores do mundo, tá? O que a desigualdade tem a ver com isso? Bom, vamos lá, mais alguns indicadores. Essa é a participação do 1% mais rico na renda total, o Brasil disparado como o país em que o 1% mais rico tem a maior parcela da renda, né? Então, uma clara evidência de que nós temos uma renda muito concentrada, né? E por que eu digo que a desigualdade pode estar por trás disso? Existe uma vasta literatura que mostra como a desigualdade perturba a organização social e o progresso econômico-social, né? Em primeiro lugar, tem a literatura que diz que a desigualdade cria sistema político, judiciário e regulatório a favor dos mais ricos, né? Então, direitos de propriedade enviesado a favor dos mais ricos, você não consegue ter uma concorrência equânime na economia. Então, uma coisa típica, né, de sociedades muito desiguais é que uma grande empresa consegue no judiciário que uma pequena empresa não consegue. Uma grande empresa consegue abrir uma causa contra uma concorrente média e fazer essa causa durar 5 anos a ponto do empresário médio não conseguir sustentar essa causa e ele desistir e, portanto, é comprado, o negócio dele se inviabiliza e ele é comprado pelo concorrente maior. Então, você não consegue desconcentrar a economia, né? Outra constatação da literatura é que sociedades mais desiguais têm maior índice de crimes violentos. Então, uma sensação de insegurança, de desconfiança, de baixa coesão social, todo mundo se protegendo e se armando contra um ambiente de violência que existe na sociedade. Chama muita atenção, e me chamou muita atenção esse terceiro ponto, né? A ideia da coesão social. Quando você tem uma sociedade muito desigual, você tem muita polarização de interesses, né?
O que o rico quer nessa sociedade é muito diferente do que o pobre quer e é diferente do que a classe média quer, né? O rico quer subsídio para suas empresas, quer proteção comercial para suas empresas, o pobre quer Bolsa Família, a classe média quer uma previdência em que ela possa se aposentar cedo. Cada um quer uma coisa, cada um quer uma coisa dessa sociedade. Não se chega a um denominador comum de como fazer essa sociedade se desenvolver, né? Então, esse conflito inerente de interesses abre muito espaço para populismo, né? Nós contra eles, o problema do país são os ricos, são as elites que prejudicam o desenvolvimento. Então, tem extremismos à direita e à esquerda, né? A história da América Latina é de movimentos revolucionários de esquerda, de golpes contra-revolucionários de direita, instabilidade social e baixa coesão social, o que cria um ambiente péssimo para investidores externos, um ambiente de instabilidade, e esse, portanto, é alguma coisa que está por trás do baixo investimento, né? A outra situação é que, numa sociedade muito desigual, você tem um contingente muito grande de pobres. A maioria dos eleitores é pobre. Com a maioria dos eleitores sendo pobres, o político que quer continuar a sua vida política, quer ser reeleito várias vezes, ele tem que fazer a política em favor do chamado eleitor mediano. Então, como o eleitor mediano no Brasil está muito abaixo do médio, né, tem um bolsão de pobreza muito grande, então você tem uma proliferação de políticas de assistência social, de transferência de renda e etc. Puxando, portanto, então, intensificando o conflito social, dando força a essa base, a base da pirâmide, né? Bom, o baixo grau de coesão social leva a baixa confiança no próximo, né? A prevalência do esperto que consegue driblar a regra, a percepção de que as regras não são iguais para todos, né? Eu consigo levar ao Supremo um caso de alguém especial e o caso do indivíduo comum não vai para o Supremo com tanta rapidez. E aí talvez tangencie a questão da burocracia, né? Por que a gente tem países com essa característica são tão burocráticos? Porque se você não confia ex ante na pessoa, e se você tem um sistema judiciário no qual você não confia, em que ele é lento e imprevisível, todo mundo quer se prevenir ex ante. Numa sociedade em que você tem muita confiança mútua, muita coesão social, e um judiciário que funciona, eu faço um acordo com você. Se o acordo não funciona, eu vou para a justiça, te processo e tenho um retorno rápido e já sei o que esperar desse retorno. Numa sociedade em que não há confiança, em que eu não sei o que esperar da justiça, eu tento me precaver ex ante. Então, eu vou exigir a tua assinatura com firma reconhecida, eu vou exigir garantia, eu vou exigir a fiança, eu vou exigir a fiança da fiança, porque o primeiro fiador pode não pagar. Enfim, só olhar os índices de retorno de crédito não pago, né, quando você tem uma inadimplência no banco. Na Colômbia, no Peru, o banco consegue recuperar em torno de 50 centavos de um empréstimo não pago. No Brasil está na faixa de 13 centavos. Então, você cria toda uma burocracia, todo um preenchimento de cadastro prévio, e eu só vou dar o crédito para o cara mais seguro do mundo, né? Porque eu não posso confiar no sujeito. Para eu desburocratizar, eu tenho que confiar, né? Então, isso está bastante arraigado na nossa sociedade, né? Só para fazer um contraste sobre como a desigualdade, a baixa coesão social e a insegurança em relação aos comportamentos sociais, fazer um contraste de como ela não funciona nas sociedades mais desiguais e mais instáveis, e como ela funciona nas sociedades menos polarizadas. Eu trouxe esse trecho do William Easterly, que eu acho bastante bacana. Ele diz que em sociedades que não são polarizadas, né, portanto, com menos desigualdade e com mais confiança mútua, essas sociedades são capazes de chegar a um consenso sobre os bens públicos e sobre o desenvolvimento econômico em geral. As sociedades de classe média relativamente homogêneas têm mais renda e mais crescimento. Elas têm mais infraestrutura, maior acumulação de capital humano,
possuem melhores políticas econômicas, mais democracia, menos instabilidade política, desenvolvem setores mais modernos e exibem maior grau de urbanização. Ou seja, tudo aquilo que a gente não consegue fazer, né, essas sociedades em trabalhos econométricos, comparando vários países, com todo o cuidado da análise econômica, os caras conseguem chegar a essa conclusão de que, de fato, esse nosso tecido social conflituoso, instável, ele está por trás do nosso baixo crescimento, daquelas 10 causas imediatas do baixo crescimento, né? Só para ilustrar um pouco mais, o autor da moda, o Piketty, né, ele fala assim: é difícil imaginar uma economia, uma sociedade que possa continuar funcionando indefinidamente com uma divergência tão grande entre grupos sociais, né? Só que ele está se referindo aos Estados Unidos e não ao Brasil, que é uma sociedade menos desigual que a brasileira, em que a desigualdade apareceu muito mais recentemente, né? A nossa desigualdade está muito mais arraigada ao longo da história, né? Bom, a grande puzzle que se coloca aí é que, apesar da nossa alta desigualdade, o Brasil tem conseguido manter uma democracia ao longo de 30 anos, né? Se você tem uma sociedade que é desigual e tende ao conflito, é muito difícil você manter democracia. A tendência é as partes com interesses diversos entrarem em conflito, uma ganhar da outra, estabelecer um regime de maior ou menor grau de força, né? E quem domina o Estado faz a sua agenda, quem está fora não leva nada. Não foi isso que aconteceu no Brasil. A gente conseguiu manter uma democracia, né? Como que a gente conseguiu fazer isso? Aí é o que eu chamo de causa profunda do nosso baixo crescimento. Foi uma combinação do modelo democrático que nós criamos a partir da metade dos anos 80 com a nossa alta desigualdade, né? A democracia, por natureza, é um governo suscetível a pressões políticas. Uma sociedade desigual é uma sociedade formada por grupos muito diferentes, com diferentes dotações de capital humano, de renda, de riqueza, e que querem coisas diferentes do governo. Qual foi o modelo que nós usamos aqui? Nós trouxemos o conflito distributivo para dentro do Estado. O Estado brasileiro passou a atender todo mundo, né? E isso foi uma forma de botar panos quentes no conflito social. Em vez de um grupo social dominar o outro, dominar o Estado, excluir quem ficou de fora, nós criamos uma espécie de democracia que redistribui para todo mundo. Redistribui para o rico, redistribui para o pobre, redistribui para a classe média. E isso conseguiu que a gente, de forma pouco usual na história brasileira, conseguimos 30 anos de estabilidade democrática, né? Mas o custo disso foi um Estado que, voltando lá, um Estado que gasta muito, um Estado que precisa tributar cada vez mais, um Estado que absorve a poupança agregada que poderia estar sendo investida, e um Estado em que faz muita regulação para atender a grupos específicos, né? Então, se um grupo está pedindo para fechar a economia, ele fecha a economia. Se um grupo está pedindo legislação trabalhista mais forte para proteger os trabalhadores sindicalizados, ele faz. Se um grupo está pedindo crédito subsidiado para a indústria X, Y, Z, ele faz. É um Estado que atende a todo mundo o tempo todo, né? E isso custa dinheiro, obviamente, e custa também produtividade, na medida em que essas regulações que protegem grupos específicos, em geral, eles criam rendas específicas para esses grupos, mas prejudicam a sociedade como um todo, né? Se eu vou dar crédito subsidiado para uma indústria X, significa que eu vou ter que cobrar mais caro no crédito de todo o resto da economia para compensar aquele subsídio que foi dado para aquela empresa X. Ou então o governo vai pagar por esse subsídio e alguma outra política pública vai ficar com menos recursos. Bom, aí alguns exemplos, né, de como a gente redistribui para todos ao longo da história. O Estado atende aos ricos, né? O BNDES, no passado recente, financiou os campeões nacionais, no passado mais distante ele foi hospital de empresas. Então, recursos públicos na veia para atender interesses específicos de grandes empresas. Mais de 60% do crédito do BNDES vai para grandes empresas.
Grupos bem conectados conseguem ser gestores de fundos de pensão das estatais, conseguem bons contratos com empresas estatais. O TCU conhece melhor do que ninguém a história por trás disso aí. Proteção à competição internacional para grupos específicos, já falei sobre isso aqui. Desde os anos 40 nós temos uma indústria nascente, que está sempre nascendo e sempre protegida, e vamos deixá-la concorrer na próxima década, mas agora não. E isso cria renda para quem é protegido contra a concorrência externa. Ao longo dos últimos 30 anos, nós devemos ter tido uns 25 perdões de dívidas agrícolas. Esses perdões de dívida agrícola, eles entram pequenininhos no Congresso, vão lá para salvar o pequeno produtor do Nordeste, que teve uma seca e ele não conseguiu pagar o crédito ao Banco do Brasil. Ele entra assim no Congresso, ele sai desse tamanho do Congresso, atendendo a todo mundo, de todas as regiões, independente do tamanho do faturamento do produtor, independente do tamanho da produção. Então, recorrentemente, nós refinanciamos dívidas agrícolas. Os fundos de desenvolvimento regional do Norte e Nordeste, todos os estudos mostram que eles acabam sendo capturados pelas elites locais e pouco contribuíram em termos qualitativos e quantitativos para que o Norte e o Nordeste alcançassem o Centro-Oeste, o Sul e o Sudeste em termos de desenvolvimento econômico. E o exemplo mais típico é a questão dos royalties de petróleo para os municípios, né? Todo mundo conhece a farra que é feita com dinheiro de royalties de petróleo, que é pago a municípios e que financia campanhas políticas, financia enriquecimentos locais. Então, fartos exemplos de como o nosso Estado atende aos mais ricos, mas também atende aos mais pobres, né? Antes da redemocratização, era quase zero o número de programas sociais que a gente tinha. Tinha lá o Salário Família, o PIS, uma coisinha assim. Depois da redemocratização, houve uma explosão de programas sociais, aposentadoria rural, BPC, Bolsa Família, etc., justamente porque a classe política tem que atender o grande volume de eleitores que está nesse espectro de renda. E a classe média, embora não seja volumosa, ela é vocal, né? Ela forma opinião, então ela consegue também várias coisas nas suas reivindicações políticas. Então, manter um sistema previdenciário insustentável, com aposentadorias precoces, ensino superior gratuito nas universidades, o Estatuto do Idoso, que dá benefício para os idosos, independente do nível de renda, a questão já falei várias vezes aqui, dos sindicatos de trabalhadores criando legislação e regulamentação para proteger os trabalhadores formais e, com isso, fragilizando o acesso dos informais ao mercado de trabalho. Então, também na classe média tem um grande volume de legislação e de gasto público transferindo renda, né, para esses grupos. O que acaba acontecendo é que o funcionamento desse mecanismo ao longo de anos vai tornando a coisa cada vez mais complicada, né? O que aconteceu ao longo desses 30 anos? Antes, com o regime militar, você tinha basicamente os privilégios, os benefícios do Estado indo para a classe média e para a classe alta. Com a redemocratização, os pobres entraram, tiveram acesso à política de Estado, né? Então, começa um conflito de interesses maior, começa uma maior demanda por compensações, por benefícios adicionais, e isso vai tornando o jogo muito mais complicado. Antes, os ricos basicamente se beneficiavam de subsídios e proteção regulatória estatal, com uma carga tributária baixa, porque você não precisava pagar os programas sociais para os mais pobres. Agora, os ricos são beneficiados pelos privilégios que se mantiveram, mas tem que pagar uma carga tributária mais alta. Então, o jogo começa a ficar mais complicado. Os mecanismos redistributivos começam a se multiplicar, cada um tem uma demanda no Congresso que consegue emplacar, e fica difícil saber quem é o ganhador líquido, né? Está todo mundo, ao mesmo tempo, tirando coisa do Estado e, ao mesmo tempo, pagando mais impostos ao Estado, e você vai multiplicando as ineficiências, multiplicando o tamanho do gasto público. E aí fica muito difícil obter um consenso para fazer reformas, né? Porque eu não sei se depois de uma reforma, eu sei que o país vai ficar melhor, mas eu não sei se eu vou ficar melhor, né? Vai fazer uma reforma, vai tirar a minha aposentadoria, vai me fazer trabalhar mais 10 anos.
mas pode ser que o país cresça mais e eu consiga mais reajuste salarial, né? O empresário pensa, uma reforma pode reduzir a minha carga tributária, mas vai diminuir o crédito que eu tenho no BNDES. Ninguém sabe como é que vai ficar depois de uma reforma. E aí todo mundo reage, né? Todo mundo reage tentando de forma defensiva. Todo mundo é a favor da reforma, desde que seja reforma em cima dos outros, né? Mantém o meu e reforma o dos outros. Aí você cria uma dificuldade muito grande de efetivamente conseguir fazer reformas, e é nesse esforço que nós estamos hoje em dia, né, de tentar mostrar a importância das reformas e como ela é fundamental, como essas reformas do setor público e as reformas voltadas à produtividade e para fazer essa agenda aqui andar, como elas, num primeiro momento, elas prejudicam alguns grupos, mas já no espaço de 5 anos, 10 anos, elas já fazem uma diferença brutal sobre o nível de vida da população. Algumas estimativas que nós fizemos lá mostram que, se a gente emplacar uma agenda de reformas razoável, num horizonte, nos próximos 10 anos, a gente consegue crescer de forma conservadora, fazendo uma estimativa conservadora, a gente consegue crescer 3% ao ano nos próximos 10 anos. Se a gente não fizer reforma, a gente vai crescer por volta de 1,5% ao ano. Isso faz com que daqui a 10 anos o Brasil seja quase 20% mais rico, né? O Brasil sendo quase 20% mais rico daqui a 10 anos, tem mais espaço para eu reduzir carga tributária, tem mais espaço para racionalizar as políticas públicas, e todo mundo ganha, né? 20% mais rico daqui a 10 anos tira uma quantidade enorme de pessoas da pobreza e da extrema pobreza, né? Mas a gente precisa passar esse primeiro momento de resistência a reformas. Bom, qual é a má notícia que eu trago aqui, né? A má notícia é que a gente precisa fazer reforma porque o modelo que a gente viveu nos últimos 30 anos não se sustenta mais. O dinheiro acabou, né? A dívida pública disparou, o déficit público se tornou crônico, né? E a economia está travada numa teia regulatória excessiva, né? Voltada, como eu falei, para proteger casos particulares e voltada para proteger, cada um se protegendo da insegurança jurídica que existe, criando burocracia, criando restrições a que as pessoas façam negócios de forma mais fácil, né? E o que aconteceu? O que está acontecendo hoje na sociedade brasileira? É o velho ditado, farinha pouca, meu pirão primeiro, né? A gente está vendo uma radicalização na sociedade brasileira, as opiniões políticas estão indo para os extremos, e é justamente porque as pessoas estão vendo que está cada vez mais difícil manter a sua situação, manter a sua posição, tudo que é considerado privilégio no sentido de que um grupo tem e a média da sociedade não tem, tudo isso está sendo questionado, está sendo posto em discussão, todo mundo está inseguro com a sua situação na sociedade brasileira. Então, aquele natural conflito que deve existir numa sociedade desigual e de pouca coesão social está surgindo agora porque acabou a capacidade do Estado de intermediar o conflito distributivo, de botar panos quentes no conflito distributivo, né? Só para ilustrar como o dinheiro acabou, esse aí é o gráfico do déficit primário. Nós entramos, do resultado primário, nós entramos em déficit primário em 2014 e não vamos sair dele antes de 2020, 2021. Estar em déficit primário significa dizer que eu não estou tendo dinheiro nem para pagar as contas do mês, exceto juros. Então, todo mês, o Tesouro Nacional tem que pegar dinheiro emprestado para pagar os juros que ele deve e mais uma parte da dívida, das despesas que ele faz regularmente e que ele não está conseguindo bancar, né? Na situação de superávit primário, no começo da década, a gente conseguia pagar todas as contas do mês e ainda sobrava algum dinheiro para pagar juros, né? Agora a gente não consegue pagar todas as contas do mês, se endivida mais, ainda tem que pegar emprestado para pagar juros. O resultado disso é o que acontece com a trajetória da dívida pública, que disparou, né? Nós estamos num esforço bastante grande no Ministério da Fazenda para conter essa trajetória da dívida pública,
com, por exemplo, o retorno dos empréstimos foram feitos ao BNDES. Felizmente, a política monetária está viabilizando a redução dos juros e a gente consegue segurar a dívida pública, mas não vamos conseguir segurar de uma forma estrutural se a gente não resolver o problema original, que é equilibrar receita versus despesa. Então, de fato, e a receita versus despesa está desse jeito porque nós temos uma rigidez cada vez maior da despesa. Antes disso, comparando a dívida pública, o Brasil já tem a maior dívida comparado com os emergentes, né? Então, disparado, nós já passamos do nível que é considerado razoável para países emergentes. O grande problema que está por trás dessa disparada da despesa é a Previdência Social. Não vou me alongar aqui, todos aqui acompanharam o debate sobre a Previdência Social, mas basta dizer que hoje, com 8% da população acima de 65 anos, nós gastamos o mesmo com Previdência que a média da OCDE, que tem 16% da sua população acima de 65 anos. Então, nós efetivamente estamos gastando muito de forma não sustentável. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos fazer reformas que recuperem a estabilidade das contas públicas, impulsionem a produtividade e reduzam a desigualdade de renda e o patrimônio. Veja que o que eu estou falando aqui é resolver os problemas, as causas profundas do baixo crescimento, né, que estão estranhadas numa situação de alta desigualdade de renda e de patrimônio. Então, nós temos que fazer reformas que não só recuperem as contas públicas, mas sejam reformas que caminhem na direção correta, de tornar a nossa sociedade mais igualitária, menos conflituosa, né? Isso vai permitir que a gente migre de um modelo de Estado que é usado para apaziguar o conflito distributivo, que é o modelo que a gente tem hoje e que faliu por falta de dinheiro, para um modelo de menor conflito distributivo, maior crescimento, maior produtividade e benefício para todos. Não é simples fazer essa transição, né? Bom, por que a reforma do gasto público e a reforma fiscal é tão importante? Porque se nós fizermos uma reforma decente, nós vamos redistribuir renda no Brasil. O gasto público no Brasil ele concentra a renda fortemente. Por isso que nós precisamos fazer uma reforma, e uma reforma fiscal não só voltada a equilibrar as contas, mas uma reforma fiscal voltada a corrigir programas que concentram renda. 30% da desigualdade do Brasil medido pelo índice de Gini decorre dos pagamentos provenientes do Estado. 20% disso vem da Previdência Social. Então, uma reforma da Previdência Social bem calibrada, ela é uma ferramenta importantíssima para reduzir a desigualdade, assim como a reforma de vários outros programas públicos, né? Vamos comparar aqui o Brasil com a OCDE em termos da intervenção do Estado para reduzir a desigualdade, né? Com todas as transferências de renda que o Brasil faz, que o Estado brasileiro faz, o índice de Gini antes dessas transferências, comparado com o índice de Gini depois, ele cai 4,7 pontos. Na OCDE, ele cai 14,3 pontos. Então, o que nós precisamos fazer é resolver uma série de programas, reformar uma série de programas do setor público brasileiro que concentram renda, né? Isso aqui é uma ilustração de como seria a distribuição, uma coisa bem aproximada, de como seria a distribuição de renda no Brasil se o Estado brasileiro não concentrasse renda. Então, lá na ponta direita, em verde, é o índice de concentração de renda do Brasil, como ele é hoje. Mais uma vez, em vermelho, são os países da América Latina. A gente vê que a América Latina é tipicamente mais desigual que o resto do mundo, mas o Brasil é mais desigual que a maioria da América Latina. Se nós eliminássemos o efeito concentrador de renda que o Estado provoca na distribuição de renda brasileira, o Brasil migraria para o amarelo, para a barrinha amarela. A gente deixaria de ser um país esquisito em termos de distribuição de renda. Então, é muito importante uma reforma fiscal bem feita, focada em corrigir programas que concentram renda. Isso aqui é um gráfico de um relatório recente do Ministério da Fazenda, que mostra, que avaliou as transferências monetárias feitas pelo governo federal por extrato de renda. A gente vê que quanto maior o nível de renda, maior é a participação desse grupo da população
nas transferências feitas pelo Estado. Isso é basicamente comandado pela Previdência Social. Tá? Então, tipicamente, quem está no quintil mais rico da sociedade brasileira leva quase 50% das transferências de renda feitas pelo governo federal. Isso aí, tipicamente, é uma máquina de produzir desigualdade. Esse gráfico aqui a gente compara, vem desse mesmo estudo da CEAI, a gente compara o efeito distributivo da Previdência com o Bolsa Família. Em verde é o Bolsa Família. A gente vê que nos mais pobres, o quintil mais pobre da sociedade brasileira absorve quase metade dos recursos pagos a título de Bolsa Família. Então, é um programa muito distributivo. No outro extremo de poder de distribuição está a Previdência Social, em que mais de 50% das pessoas que recebem benefício está entre os mais ricos da sociedade brasileira. Então, reformar a Previdência é uma ferramenta fundamental para a gente reduzir a desigualdade, né? Bom, como é que a consolidação fiscal, outros canais em que a consolidação fiscal pode contribuir para a redistribuição de renda, né? Na medida em que você reduz o déficit público, você paga menos juros, e os juros são tipicamente uma renda das pessoas mais ricas, né? Então, portanto, você vai transferir menos renda do Estado para pessoas mais ricas, né? Com menos déficit público, você tem menos inflação, e a inflação tipicamente come mais a renda dos mais pobres, né? O mecanismo da PEC, do teto de gastos, ela funciona como um mecanismo de trazer para dentro, explicitar dentro do orçamento o conflito distributivo. À medida em que você diz que o gasto não pode passar de X, para eu colocar uma despesa nova, eu tenho que tirar uma despesa antiga. Então, fica muito mais difícil para grupos de pressão com interesses específicos colocarem uma despesa adicional no orçamento, porque eles vão ter que dizer de onde vai ter que tirar dinheiro. E, por outro lado, despesas como saúde, educação, que tem uma grande quantidade de parlamentares protegendo e vigiando, dificilmente vão perder dinheiro para tirar dinheiro da saúde e da educação para conceder aumento salarial para uma categoria específica de servidores públicos, por exemplo, ou para aumentar um benefício tributário para uma determinada, um benefício, um subsídio para um determinado grupo social. Então, esse mecanismo do teto de gasto, ele explicita e torna mais verdadeira a peça orçamentária e mais claros os limites, né? Você vai ter no mecanismo de ajuste fiscal diversos ajustes, como a desoneração da folha de pagamento, que tipicamente beneficia setores específicos da sociedade. Já fizemos uma reforma do FIES, em que em que concentra o subsídio nas pessoas de menor renda, né? Então, há um grande espaço na consolidação fiscal para ser um instrumento de distribuição de renda e, portanto, a gente redesenhar as relações sociais no Brasil. Agora, nós temos no Ministério da Fazenda e no governo em geral, a gente está trabalhando com duas linhas: a linha da consolidação fiscal e a linha do aumento da produtividade, né? Aumento da produtividade é, por exemplo, fazer reforma trabalhista para reduzir custos das empresas, para reduzir custo de conformidade, custo judicial e etc. Agora, essas reformas, há uma lista enorme de reformas visando a produtividade, e elas também têm impacto de distribuição de renda e de redução de pobreza. A reforma trabalhista, obviamente, o que ela faz? Ela inclui no sistema formal aqueles caras que eram informais, porque ela diminui os requisitos e os custos para formalizar trabalhadores. Então, o cara que ficava à margem do mercado, ele passa a ser incorporado no trabalho intermitente, no trabalho por tempo determinado. E isso é mais emprego, é mais formalização e, a médio prazo, é mais produtividade. A gente estava aqui antes da apresentação falando sobre o cadastro positivo de crédito, que o Fernando falava. Parece uma medida óbvia, né? É a gente permitir que as informações do bom pagador cheguem às instituições de análise de crédito, para que o bom pagador tenha uma taxa de juros menor e diferenciada, né? Mas não é só isso. O cadastro positivo de crédito, ele vai permitir que pessoas que não tenham patrimônio para dar em garantia, o pequeno empresário, o pequeno empreendedor, esse cara não tem patrimônio. O único patrimônio que ele tem é o nome dele e a ficha limpa de bom pagador de crédito.
Na hora que você tem isso institucionalizado na sociedade, o crédito vai chegar ao cara que precisa do crédito para começar um negócio novo e vai dinamizar a economia de milhares de microempresários que hoje estão à margem e não conseguem crescer e não conseguem ampliar a sua renda, né? Nós temos, por exemplo, também um projeto de duplicata eletrônica, que vai centralizar os registros em centrais de registro de ativos e passivos e, portanto, vai acabar com acabar ou reduzir a necessidade do velho procedimento de você ter uma duplicata em papel, em que o sujeito não pagou a duplicata, quem tem a receber precisa ir no cartório protestar para depois entrar na justiça. Esse é um processo muito mais rápido, em que basta ele tirar um extrato do sistema em que a duplicata não foi paga, ele já consegue processar, né? E mais do que isso, com essa duplicata no sistema, o pequeno fornecedor, digamos assim, um pão de açúcar compra de um pequeno fornecedor de pregador de roupa. Esse cara recebe uma duplicata do pão de açúcar. Para ele vender essa duplicata, ele precisa que o pão de açúcar endosse essa duplicata e permita que ele negocie essa duplicata. Obviamente, um pão de açúcar tem um poder de negociação enorme em cima do vendedor de pregador para o pão de açúcar, e ele bota isso ele prende o cara, não endossa, só paga em 30 dias, ou então exige um desconto enorme para descontar. Com esse sistema, o vendedor de pregador para o pão de açúcar, na hora que ele recebeu o duplicata, ele pode vender o crédito dele no mercado e não fica mais preso no grande fornecedor. Isso é também importantíssimo para as pequenas empresas poderem crescer, né? Nós tivemos a aprovação da taxa de longo prazo, que reduziu o subsídio para grandes grupos econômicos. Saiu essa semana um relatório de subsídio. Economizamos quase um Bolsa Família em redução de subsídio em 2017. Em especial, a maior redução foi no subsídio para as pessoas que tomam crédito no BNDES. Então, é mais um efeito redistribuidor de renda, ou desconcentrador de renda, que nós temos nas reformas. Toda a agenda de governança das estatais, governança dos fundos de pensão, fortalecimento das agências reguladoras, privatizações, isso vai varrer do mapa uma série de oportunidades de negócios por conexões políticas, por amizade, brechas para capturar renda, que hoje se refletem na má gestão tanto de empresas estatais quanto de fundos de pensão, né? A gente pensar uma privatização de uma Eletrobras, o que ela vai agregar de produtividade e vai, ao mesmo tempo, retirar de transferência de renda para grupos específicos, é uma barbaridade dentro da economia brasileira. Então, a minha mensagem é essa. Os dois drives de reforma que estão postos para a sociedade hoje são reformas que reduzem a desigualdade, ao mesmo tempo em que aumenta o potencial de crescimento, de investimento e aumenta a produtividade da economia brasileira. Isso é difícil, qualquer reforma é difícil. No Brasil, mais difícil ainda, porque significa a gente repactuar a forma como o Estado brasileiro funcionou nos últimos 30 anos, o que não é fácil. Então é isso. Muito obrigado. Obrigado, Marcos. Excelente explanação, muito objetiva. Agradecemos muito. Gostaria de passar a palavra novamente ao Fernando. Bem, duas coisas. Em primeiro lugar, eu trouxe um livro aqui do Marcos e eu vou fazer um sorteio do livro entre os presentes, tá certo, Marcos? Mas depois eu digo como vai ser feito esse sorteio. A sua compra vai me render R$3 em direito. Já comprado pela Amazon. Mas está no Kindle também, tá? Não precisa ser físico, não. Eu indico fortemente. Eu vou... Bem, está aberto para as perguntas, para as considerações aqui. Eu acho que a gente tem a oportunidade de conversar com uma pessoa que tem uma vasta experiência no Congresso, como consultor legislativo, e hoje está tendo uma experiência única como formulador de política lá no Ministério da Fazenda. Então, acho que a gente tem muito a explorar aqui do Marcos, no bom sentido, né? Marcos, eu só queria, já usando a prerrogativa de
de estar com a palavra, de fazer a primeira pergunta, eu queria que você falasse justamente sobre a questão do rent seeking. Até que ponto o governo mede a dificuldade, qual é o grau de dificuldade que vocês acreditam que vão ter para realizar essas reformas? É justamente nesse ponto, entre a dificuldade dos grupos de interesse. Isso está bem mensurado? O que o TCU, vocês vislumbram um apoio de um órgão como o TCU para entrar nesse jogo bruto para a realização das reformas? Bom, o rent seeking, né, a ideia de pessoas caçando renda no Estado é uma coisa embebida na nossa sociedade, que está aí em toda a exposição que eu fiz, não é fácil de quebrar, né? Eu acho que o TCU tem um papel importante nisso aí, porque cabe ao TCU explicitar os interesses da sociedade. Então, quando a gente discutiu muito recentemente em diálogos sobre questão de renovação ou não de concessões de ferrovias, né? Então tem que colocar claro, o TCU nas suas explanações tem que colocar claramente, né, quais são benefícios e perdas para a sociedade, né? Esse debate a gente faz no Ministério da Fazenda o tempo todo, mas a gente é sempre acusado de estar tomando um lado, né? Então, quando a gente, por exemplo, defende o cadastro positivo de crédito, quem quer ser contra fala: o Ministério da Fazenda está aliado aos banqueiros que querem ganhar mais dinheiro com isso, querem vender o sigilo bancário da população brasileira. Então, fica muito difícil, porque cola-se uma imagem no governo. O TCU, como um órgão independente à parte, tem mais liberdade e mais credibilidade para colocar os pingos nos is, né? Quem ganha, quem perde, a sociedade ganha tanto. Somos contra tal medida porque ela prejudica o interesse público em favor desse interesse específico. Então, vocês têm margem bem maior de manobra do que qualquer um no executivo, né, para fazer esse debate. Bom, vou deixar o colega. Não, primeiro as damas. Quando você falou de motores, né, do crescimento, você não mencionou inovação, né? É que eu acho que a gente falou muito de corte de gasto público e tal. E, não, na verdade, é um grande... A inovação faz parte da produtividade, né? Quanto mais inovação, mais produtivo você fica. Então, está embutido ali na ideia de produtividade. Né? Bom, primeiramente, parabéns, viu, Marcos, pela excelente explanação. Poucas pessoas no Brasil têm capacidade de resumir a situação do Brasil em tão pouco tempo, né? E tem dois pontos, eu acho que o TCU tem um potencial enorme de atuação. Um deles a gente já vem fiscalizando com alguma intensidade, que é a questão do FGTS, e o outro é a questão não do sistema tributário, mas a gente olha sobre o prisma da administração tributária, mas eu acho que o sistema tributário permeia quase todos os pontos que foram abordados. No caso do FGTS, a gente tem que evoluir num debate, né, de país sobre o que a gente quer do FGTS. Né? A gente tem um fundo de recursos que hoje lá no final de 2016, já tinham 500 bilhões de reais em ativos, e agora ficou claro que tem vários grupos tentando se apoderar desse recurso. Né? Ele começou com o objetivo de proteger o trabalhador, nunca protegeu, e evoluiu, né, como uma fonte de recursos para setores específicos, né, habitação, mobilidade urbana e saneamento, e aos poucos foi flexibilizando as formas de utilização desse recurso. Além de investir o recurso para ter liquidez e remuneração para os trabalhadores, vem a segunda via de aplicação, que são as operações nessas três políticas públicas. E aí foram surgindo lá em 2005 a dívida subordinada com a Caixa, em 2008 a carteira administrada, em 2009 o FI-FGTS e agora mais recentemente esse debate sobre o bônus perpétuo com a Caixa também, uma evolução lá da dívida subordinada. O fato é que tem 100 bilhões de reais em patrimônio líquido e a gente tem que escolher, né, se vai dar esse dinheiro para o trabalhador de volta
se vai reduzir o custo do empregador ou se vai dar o dinheiro para o governo fazer mais política pública. Então, eu diria que tem 3 caminhos aí. E FGTS financiou? Assim, tá 3, assim. Brado Logística, Eldorado, o que mais? Aquapol é da carteira administrada. Construção de navios, né? Construção de navios. Então, tem 7 Brasil, todos eles com algum problema jurídico ou de investigação relacionada à corrupção, né? Me deu a oportunidade de dar um bom exemplo. Todo o dinheiro que o FGTS botou na 7 Brasil, que era para virar capacidade produtiva, investimento, tirar petróleo, vender petróleo, fazer a economia girar, foi para o lixo, né? Então, isso está na raiz da nossa baixa produtividade. Então, quando você pega aquela taxa de investimento de 15%, que já é baixa, você tem que descontar dali o investimento que foi feito que não vai gerar produto nenhum, como 7 Brasil, Abreu e Lima, etc., 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 né? E isso vem da onde? Isso vem de uma estrutura para garantir benefícios específicos para quem toma a decisão, toma a decisão não olhando o benefício comum ou a política como um todo, mas uma circunstância política. Mas vamos lá na questão do FGTS. Eu acho que o TCU pode ter um papel importantíssimo no redesenho do FGTS. E a minha sugestão é a seguinte, é vocês entrarem em contato com o Banco Mundial, se já não fizeram isso. O Banco Mundial está estudando sugestão de 3 modelos de redesenho do FGTS, conexão do FGTS com o sistema de aposentadoria, acabando com a sobreposição de FGTS, que é uma espécie de seguro-desemprego, quando o sujeito casa com o próprio seguro-desemprego. É o trabalho do PB? Tem um trabalho do PB, tem um trabalho do Helios Rubinstein, da USP, e tem um trabalho do próprio Banco Mundial. Acho que tem 3 diretrizes nisso aí. Está na agenda aqui do projeto, de repente a gente conseguir trazer o PB aqui para falar sobre isso. Então, assim, eu acho que essa é uma agenda que eu tentei tocar no Ministério da Fazenda e que não foi para frente justamente porque tem muita oposição e tal. Eu acho que é um trabalho que o TCU seria fundamental vocês entrarem nesse tema, porque é um volume de recursos mal aplicado, né? Prejudica o trabalhador, prejudica a economia como um todo, né? Então, acho que tem que ser uma agenda prioritária para esse grupo. Marcos, tomando para mim as palavras do Tiago, parabenizando pela brilhante exposição. Agora, com todo esse ambiente inóspito, a gente ainda tem segmentos como o agrícola que conseguem ter uma boa produtividade, competitividade mesmo a nível mundial. O que você acha que houve nesse segmento e que eventualmente pode ser extrapolado para outros segmentos e que pode servir de lição para que a gente amplie essa produtividade e competitividade? O caso do sucesso do agronegócio brasileiro, ele é baseado, primeiro, no fato que a gente tem vantagem comparativa no agronegócio. O modelo de desenvolvimento brasileiro, nos últimos 70 anos, sempre foi: vamos esquecer aquilo que a gente tem vantagem comparativa e vamos tentar forçar e subsidiar aquilo que a gente não tem vantagem comparativa. Então, a gente se nega a querer ser uma nação com potencial, se negou por muito tempo a querer ser uma nação com potencial agrícola, até que teve que se render. Se não fosse o agronegócio, a gente estaria em situação muito pior, né? Então, primeiro, estamos explorando a nossa vantagem comparativa. Segundo, nós tivemos uma intervenção pública que, ao contrário da maioria delas, funcionou, que foi a pesquisa, ciência e tecnologia na área do agronegócio, que tornou o cerrado cultivável e etc. Esse setor não está totalmente à parte desse modelo de extrair benefício do setor público.
vide os sucessivos refinanciamentos de dívida agrícola, então o contribuinte brasileiro também paga uma parte disso, né? Mas tipicamente foi um modelo que se desenvolveu pela força da economia, né? Conseguiu se desenvolver apesar do Estado. Veja o modelo de desenvolvimento regional que nós temos. Fundos de desenvolvimento do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, né? Esses fundos de desenvolvimento não conseguiram fazer fundos de desenvolvimento, não, fundos constitucionais, que aliás são dois, tem o constitucional e o desenvolvimento. Não conseguiram fazer o Nordeste se aproximar da renda per capita média do Brasil, não conseguiram fazer o Norte e não conseguiram fazer o Centro-Oeste, porque o fundo do Centro-Oeste é desse tamanho. Mas, por outras vias, o Centro-Oeste hoje disparou e tem uma renda per capita maior do que a média brasileira, até mesmo quando você tira o Distrito Federal, que enviesa a comparação. Ou seja, isso é uma demonstração de que o nosso modelo de fundos de desenvolvimento, de desenvolvimento induzido via subsídio, não funciona. Há 30 anos aí não consegue fazer o Norte e o Nordeste pegar no tranco, né? Bastou você desenvolver uma aptidão econômica natural e o governo não atrapalhar muito, que o agronegócio aflorou. A gente tinha que se espelhar mais nesse exemplo, reduzir alguns excessos e coisas erradas que também ocorreram na política agrícola e ver que o caminho do Brasil é menos tentativa de subsidiar o investimento e mais tentativa de não atrapalhar o investimento e criar as condições mínimas adequadas para que o investimento aconteça. Tudo bom? O senhor falou sobre desigualdade, também falou sobre o crescimento da despesa do Estado brasileiro, né? E eu senti falta, eu não sei a razão, da parte em que se refere aos servidores públicos, em todas as esferas. Porque num país em que a média salarial da população está ali em torno de R$ 1.000 e R$ 2.000, a gente tem o teto do servidor público mais ou menos 33 mil. Muitos servidores bateram o teto, sem ser os servidores do STF, os ministros do STF. E a média do servidor público, não sei, acho que é 4, 5 mil. É bem maior do que a média da iniciativa privada. E em quase todos os cargos que existem comparação entre iniciativa privada e pública, a pública ganha mais. Então, sei lá, um serviço administrativo, o público vai ganhar mais do que o privado, mesmo exercendo ali a mesma atividade, ou quase igual. E ainda tem um benefício todo de ser servidor público. Então, assim, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa questão, né, do servidor público sendo uma forma de transferência de renda do pobre para o mais rico. De fato, dificilmente alguém que está nessa sala não está no 1% mais rico da população brasileira. Isso é uma falta de percepção que nós, em geral, temos. E muita gente acha que não estamos, né? Não se vê assim, né? Isso que é curioso. Nós não nos vemos assim, né? A gente fala, não, eu sou de classe média. Não, nós não somos de classe média. No Brasil, nós somos ricos. Entendeu? Então, tem um dado aqui de um estudo do Marcelo e do Pedro, lá da UNB, né, que eles mediram que os aumentos, está ali o segundo item, os aumentos de remuneração de servidores públicos entre 2003 e 2009, que foi quando teve aquele aumento forte, concentraram a renda a ponto de eliminar todo o efeito redistributivo da expansão do Bolsa Família nesse mesmo período. Então, de fato, nós somos uma parte privilegiada da sociedade. Nós temos a perder, num primeiro momento, com reformas fiscais. Não é à toa que os sindicatos que nos representam foram a principal oposição à reforma da Previdência, né? Eu fiz mais de 20 palestras sobre reforma da Previdência nos ambientes mais inóspitos possíveis, e eu sempre começava a palestra dizendo: eu sou o principal prejudicado da reforma da Previdência. Eu sou o cara que vai perder. Assim, pega o perfil do cara que vai perder, que vai ter que trabalhar mais 10 anos, sou eu. Entendeu? Agora, eu acho que isso é inevitável, né? Porque senão a gente vai ter uma sociedade muito mais desorganizada do que a gente tem hoje, né? Houve muitos excessos na política de remuneração dos servidores públicos e fica difícil desfazer isso. É outra característica da nossa sociedade. Uma vez que você conceder um benefício para tirar, é uma loucura,
né? A gente está tentando... Foi feito a toque de caixa em 2014 a desoneração da folha de pagamento, né? Deram benefício fiscal aí para um monte de empresas sem medir as consequências, o impacto fiscal, o impacto sobre a geração de emprego. Hoje os estudos avaliam que o efeito sobre a geração de emprego foi zero e a gente não consegue tirar. Simplesmente os caras fazem uma colisão, você não consegue tirar, uma dificuldade, assim, tem que negociar, etc, etc. Então, assim, a questão da folha de pagamento e toda a estrutura de carreira vai ter que ser repensada, né? Nós vamos passar por se esse país for dar certo, nós aqui vamos ter que passar por uma década de não ter ganhos salariais, vamos ter que congelar nossos ganhos salariais, nossa renda real por uma década, para que, com o crescimento do PIB, esse efeito seja mitigado. Mas você tem razão, de fato, nós também fazemos parte do problema. Estamos aqui tentando resolver, todos aqui nos esforçando para resolver os problemas, mas nós temos que ver que nós também fazemos parte do problema. Marcos, duas questões que me chamaram a atenção, né? Uma questão assim, a gente, de certa forma, quase todo mundo está trabalhando no mercado e todo mundo que estuda com a possibilidade de que o teto de gastos vá ser mantido, né, e de que isso seja possível no médio prazo, pelo menos. E é possível que não. Não é possível que a gente não consiga equacionar o conflito redistributivo o ano que vem, e se isso acontecer, provavelmente não, né? Ou seja, será impossível manter o teto e a gente vai ter que resolver esse problema de conflito por outra via, certamente a via da inflação. Do ponto de vista fiscal, é bem claro o efeito disso, né? A gente já passou por isso outras vezes e é possível que isso vai acontecer. Se isso acontecer, ou seja, se a gente cair nesse tipo de armadilha, ou seja, de imaginar que o dinheiro não acabou, de que o problema é a PEC do teto e não a restrição econômica de fato, aí a gente entrar numa situação de querer manter esse efeito redistributivo impossível, né, que você redistribui para todo mundo, né, por mais tempo. Qual o impacto disso do ponto de vista dessa agenda de eficiência? Porque, de certa forma, se a gente volta atrás, né, do início dos anos 90, a gente abandonou qualquer tipo de agenda de eficiência na prática e a gente substituiu isso por carga tributária. Não é? A gente subiu 10 pontos percentuais do PIB de 91 para cá, e a gente resolveu a nossa necessidade de maior gastos com maior carga tributária. Então, só que a gente não tem mais espaço para fazer isso. Né? Então, essa solução não é possível. Qual que seria o encaminhamento e o que seria de reflexo na eficiência? E o segundo ponto eu não sei se eu captei, mas tem alguma questão ligada à reforma tributária, à política tributária em si, seja do ponto de vista de redução de ineficiências, de benefícios, ou de outra agenda que não seja exatamente a desburocratização, mas que tornasse também o sistema tributário menos gerador de desigualdades, porque o Estado ele gera desigualdade na despesa, mas também gera desigualdade pelo lado da receita, na hora que ele arrecada. Isso está na agenda atualmente do Ministério ou na sua perspectiva como estudioso? Deixa eu só lembrar que naquele índice do Banco Mundial, em relação... O Tiago sabe bem disso, de administração tributária, nas obrigações acessórias, de 190 países avaliados, nós estamos em 184. Então, só pegando carona. E a gente é terrível. A gente, além de pagar uma carga tributária altíssima, a gente impinge ao pagador, ao taxpayer, né? Porque aqui a gente chama de contribuinte, porque de contribuinte não tem nada, mas um ônus muito grande para ele poder realizar todas as obrigações acessórias. Bom, vamos lá. Primeiro, a questão do teto do gasto, né? O teto do gasto ele foi feito justamente para acabar com essa lógica de eu quero pendurar mais uma despesa no orçamento, basta eu dizer que tem mais uma fonte de receita que eu consigo pendurar lá. Não adianta você criar a receita verdadeira ou fictícia, o teto está dado, então você explicita, nós já estamos gastando 20% do PIB só no governo federal, deu, né? Agora, o teto foi feito com a perspectiva de aprovação da reforma da Previdência. Ninguém foi enganado, ninguém vendeu a ilusão de que sem reforma da Previdência você conseguiria fazer a despesa convergir e ficar ali dentro do teto. Agora, também não foi criado como uma medida de que tem que ser obedecido e pronto. A própria PEC ela já tem os mecanismos que serão acionados, basicamente em cima da gente, né? Congelamento de salário, contratação, concurso, etc., etc., que não vão poder ser feitos
no momento em que o teto tenha sido extrapolado. A ideia é de que isso vai criar uma mobilização, né? Olha, chegamos no limite, estamos sujeitos a essas travas e precisamos, então, tomar medidas de reformas fiscais que efetivamente nos coloquem dentro do teto. Se nada disso funcionar, então, assim, um abraço, né? De fato, nós vamos voltar para o velho mecanismo do financiamento inflacionário, né? Eu acho que hoje a consciência da classe política, dos formadores de opinião, já é muito maior em termos da necessidade do ajuste fiscal do que era no passado, né? Já está muito claro o peso que o Estado coloca sobre a sociedade, né? Então, com relação ao teto de gastos, é isso. Você tem um mecanismo automático, vão acendendo as luzes amarelas, luz vermelha, cria-se um impasse, vamos rediscutir, e aí ver o consenso que a gente consegue chegar. Com relação ao sistema tributário, o que a gente observa é que todas as tentativas de fazer reforma tributária ampla naufragaram, justamente por causa de poder de vetos cruzados, né? Os estados não querem perder, então não mexe no ICMS, o município não quer perder, então não mexe no tipo de tributação que é feita na distribuição de carga entre estado e município. Então, o enfoque que nós demos foi de começar a ir na direção correta, assumir que reforma tributária é uma tarefa para mais de uma década e dar o pontapé inicial na direção correta. E o pontapé inicial é a reforma do PIS/COFINS, acabando com uma série de burocracias que são responsáveis por 80% do contencioso na Câmara do CARF, que julga tributos indiretos. Então, assim, se a gente aprova essa reforma, e basicamente a medida que vai acabar com o contencioso é a questão dos créditos. Como é que são os créditos hoje? Eu te vendo uma mercadoria, você se acredita do imposto que vem embutido aqui nessa mercadoria, né? Só que hoje o sistema é o chamado crédito físico. Se eu estou te vendendo isso aqui, para isso aqui entrar no teu processo produtivo, então você tem direito a abater o crédito. Se eu estou te vendendo isso aqui, mas isso vai ser material do teu escritório, alguma coisa que não é para atividade fim da empresa, você não pode abater esse crédito. Imagina a confusão que não é isso, né? Então, um parafuso que vai para a máquina pode abater do crédito, um parafuso que vai para a cadeira do escritório não pode abater do crédito. Isso gera um contencioso, fica as empresas do lado de lá contratando um monte de advogado para dizer que tudo é crédito, e fica a Receita do lado de cá alocando um monte de auditor para dizer que nada é crédito, né? Então, vamos passar para o modelo mais simples, que é tudo é crédito, tá? Tudo gera crédito, tudo que você comprou de insumo é crédito. Obviamente, vai reduzir a arrecadação, você sobe um pouco a alíquota para ficar neutro, né? E isso é uma medida desburocratizante de aumento de produtividade brutal. Temos, em paralelo, a discussão, que é mais difícil, com estados e municípios sobre a convergência da alíquota do ICMS para o destino, que vai reduzir vários problemas, inclusive o nosso problema de Lei Candir, né, que a gente tem discutido. Então, a orientação é essa, é ir na direção certa, fazendo o que é possível fazer, para não travar a discussão nos vetos mútuos que a gente já viu em 2013, 2008, que não funcionou. Marcos, se você quer estimular, né, eficácia, eficiência, você tem que criar um modelo que compense a pessoa ser eficaz ou eficiente, né? Então, em relação a isso, como é que o governo pensa? Ele tem algum tipo de... Porque nas transferências para os municípios, eu vejo assim, existe uma série de regras que tem que ser cumprida, mas pensa-se pouco no que está se retornando. Bom, o que o governo pensa, eu não sei, né? Que o governo somos todos nós aqui, né? A formação de ideia média, mas assim, para te dar uma noção da dificuldade que é reformar essas coisas que podem tirar dinheiro de um e dar dinheiro para outro. O Fundo de Participação dos Municípios, como é que ele tem sido feito ao longo dos anos? As cotas do Fundo de Participação do Município, elas
Assim, o município até 10.188 municípios recebe a cota 0,6. Com 10.189 municípios, ele já passa para a cota 0,8. Tem um pulo. E assim vai, né? As cotas vão mudando. O que acontece? Quando você vai olhar a população municipal brasileira, tem uma incrível concentração de populações logo depois da mudança da cota, né? Uma coisa assim, estatística, tem um trabalho do IPEA que mostra que é estatisticamente impossível que a distribuição populacional brasileira seja essa, justamente porque o que acontece? O IBGE vai lá, mede a população, aí diz, você tem 10.187 habitantes. O cara, não, por 2 eu estou perdendo a cota. Aí ele entra com recurso no IBGE. Se o IBGE não dá o recurso, ele entra na justiça. Olha o custo de conformidade disso tudo, o custo de judiciário, etc. e tal. O IBGE já chegou e falou assim, agora quem pedir aqui eu dou, porque eu não tenho como medir, é estimativa. Como é que eu vou dizer que a estimativa está errada por 2 ou por 1? Né? Então tem um projeto de um senador do PT, tramitando desde 2010, que diz, olha, acaba a escadinha, vamos fazer uma curva linear. Então, se o cara tem 2 habitantes a mais, ele vai ganhar 30 centavos a mais, ninguém vai ter mais incentivo para burlar isso. A Confederação Nacional dos Municípios entrou furiosamente contra esse projeto, fez lobby, convocou a audiência pública, não pode, porque aqueles municípios que iam cair de uma cota para outra se mobilizaram, foram lá no presidente da Confederação dos Municípios e os outros municípios não se mobilizaram na direção contrária. Então, a lógica é sempre essa, quem vai perder se mobiliza mais, tem mais estímulo, se mobiliza melhor, se organiza melhor e consegue... Teoria da ação coletiva. Consegue bloquear a mudança. Então, assim, quando você olha as transferências para estados e municípios, tem todo tipo de ineficiência, outra coisa, as transferências da área da saúde, né? Vão para todo o Brasil em várias caixinhas diferentes. Chega lá, o cara não quer usar no programa Saúde da Família, quer usar na média e alta complexidade, ele não consegue, já está todo mundo atendido no Saúde da Família e está faltando a média e alta complexidade. Né? E você não consegue mexer nisso porque tem uma série de barreiras, seja burocráticas, seja porque quem vai perder se mobiliza. Né? Então, assim, o potencial para ganho de eficiência, reformando transferência para estados e municípios é brutal. Mas também é uma agenda dificílima. Só pegando um gancho, eu não sei se foi exatamente depois da Constituição, mas quando definiram essas cotas aí do município, houve uma explosão de municípios em número. E aí já segue aquela parte que eu falei do servidor e toda a parte burocrática, né, da administrativa. Porque era mais vantajoso ter mais municípios, isso, porque eles conseguiam mais recursos. Com isso aumenta todo o gasto do serviço público. Exatamente. Aconteceu isso até que foi aprovada uma emenda constitucional que dizia que precisava de uma lei complementar para regulamentar a criação de município. Aí essa lei complementar não acontece até hoje, aí travou. Mas na hora que sair essa lei complementar, que já tem uns 50 projetos lá, já bateu na trave umas 3 vezes, voltou, acho que foi vetada, chegou a ser aprovada e vetada, ou aprovada e caiu no Supremo por inconstitucionalidade, alguma coisa. Então, isso não andou. Na hora que aprovar uma lei dessa, já vai ter mais um monte de município para ser criado. Isso é a distribuição do FPM parte do princípio de que município pequeno é município pobre. E se você vai olhar, não existe correlação nenhuma entre tamanho e nível de renda e DH, né? Não, temos que dar mais dinheiro lá para os pobrezinhos. Não é. Você tem um monte de município pequeno no Rio Grande do Sul, em áreas riquíssimas. O que eu estava falando assim, não era nem em relação à necessidade de cada município. O que eu estou falando é assim, ao repassar o dinheiro, seja para um município, existe pouco pensamento em relação a o que é que aquilo vai me trazer de volta. Uhum. Né? Existe pouco condicionamento a isso. Uhum. Eu digo que a gente tinha aqui um exemplo. E isso daí está diretamente ligado à eficácia e eficiência, porque a partir do momento que você está obrigado a ser, se você vai receber mais, se você for, você vai procurar ser eficiente. Né? Uhum. Aqui a gente tinha o HDF, lembra que
né? Mas quem é servidor daqui lembra, né? A gente tinha umas metas, era para quanto mais HDF você fazia, né? Você cumpria as metas aqui e isso ia de encontro a gente ser eficiente. Mas, enfim. Então, o que é que eu estou dizendo? O modelo que o Estado ele tem que criar é um modelo que estimule isso. E aí eu queria saber exatamente se existe isso sendo pensado. É como o cadastro positivo, né? Se recompensa aquela pessoa que paga em dia as contas. Então, tem alguma coisa sendo pensada em relação a isso? Isso é uma agenda mais do Ministério do Planejamento, então eu não conheço, né? Me lembrou agora, vale mencionar, que tem uma iniciativa muito boa do Ministério do Planejamento, vários aqui de vocês já devem conhecer, que é o CEMAP, o Centro de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas, de onde estão saindo algumas medidas interessantes. Seria bom vocês, a iniciativa de vocês também conversar com eles, né? Não sei de iniciativa, agora acho que o TCU podia contribuir nessa área, né? Vocês têm uma posição privilegiada, assim, que estão fora da luta cotidiana, né? Em que poderiam, com a autoridade que vocês têm e a capacidade técnica que vocês têm, colocar essas questões, né? Colocar esses dilemas, porque aí você provoca o parlamento. Esperar que saia do parlamento não adianta, esperar que saia do executivo talvez acabe não sendo pauta prioritária, porque o executivo também está sempre querendo apagar incêndio do dia a dia. É um esforço extra. A boa parte do executivo ia além da agonia de cada dia, né? Então, uma pauta estrutural difícil como essa, eu acho que tem que vir uma iniciativa externa como a de vocês. Marcos, queria aproveitar esse gancho, essa conversa muito interessante, esse quadro, e muito complexo, né? E aí, assim, a reflexão nossa qual a parte que cabe ao tribunal, né? E aí, me confirme se é isso, essa síntese que você fez aí, trazer isso de uma forma mais clara na agenda de Estado, via TCU dando transparência, o TCU servindo como órgão de accountability, em que demonstra de forma clara as questões que são ineficientes, quem ganha, quem perde, claro, com as mudanças, assim, na medida do possível, mas servindo como se fosse um árbitro nessa questão. Você estava me falando, assim, antes aqui do início do evento, né, do cadastro positivo e dos stakeholders inesperados, assim, que foi até surpreendente. Se pudesse falar um pouquinho disso, assim, arbitrar um pouco também essas resistências que tem, porque, obviamente, essas questões também não mudam por conta dessa resistência, como também foi nessa questão dos municípios. Não sei se, resumindo, se a questão, o principal papel do tribunal seria lançar luz a essas questões e fazer propostas de melhorar a eficiência. Eu acho que, de certa forma, vocês já fazem isso, né? Eu sou fã de alguns relatórios de vocês aqui. Teve especificamente um relatório de vocês que me ajudou demais, que foi sobre a questão de waivers da ANP e de toda a política de conteúdo local. Nós estamos numa luta, conseguimos, foi uma das conquistas que nós tivemos de reduzir as exigências de conteúdo local, o que viabilizou a retomada do investimento em petróleo, que está sendo um dos motores aí para a retomada da economia, né? As decisões tomadas com relação ao marco regulatório do petróleo no intervalo de 2008 a 2014 foram desastrosas, né? Desmontaram todo um modelo bem sucedido de concessão de posse de petróleo e aumentaram tremendamente as exigências de conteúdo local. O relatório de avaliação de conteúdo local que vocês fizeram aqui foi bárbaro. Eu recomendei para um monte de gente, usei em audiência pública no Congresso, etc. Então, assim, quanto mais o TCU investir em relatório de avaliação de políticas, não precisa ser avaliação, porque muitas vezes se torna complexo uma avaliação de política pública, métodos estatísticos complexos, mas outras vezes não. As coisas são tão óbvias, né, que basta
mostrar os dados, né? Mostrar que o estaleiro brasileiro tem uma produtividade equivalente a 10% da produtividade de um estaleiro de Singapura. Só essa informação já mostra que não adianta você proteger, que esses caras nunca vão conseguir competir, nunca vão conseguir ser competitivos. Então, assim, eu acho que, você me pergunta qual o papel do tribunal, eu acho que esse papel de fazer avaliação de políticas públicas, de propor reformas institucionais que façam sentido, mas que estejam fora da agenda do Executivo e do Congresso, como é o caso do FGTS. Fazer uma agenda muito forte com o Banco Mundial, né, e com outros agentes que não estão envolvidos diretamente com a gestão pública, mas que conhecem bem o que está acontecendo aqui. Acho que isso seria uma contribuição fantástica. Bom dia. Marcos, meu nome é Alexandre, eu vou me valer dessa última observação que você fez, porque eu comungo exatamente dessa opinião do papel do tribunal de dar mais transparência às políticas que estão sendo realizadas, às próprias justificativas das políticas. Você mencionou esse relatório de conteúdo local. Eu militei mais de 10 anos na área de petróleo e gás, aqui eu participei diretamente dessa fiscalização e relato até como a gente conseguiu chegar lá. Foi uma questão até de anos a gente buscando avaliar a política e pela ausência até de dados que o próprio governo tinha, a gente sempre forçava que o governo nos trouxesse uma avaliação da política, porque a justificativa era muito frágil. A gente entendia que a justificativa era muito frágil e a gente sempre tentava pelo lado da justificativa por que aquilo que se justificava para a indução do desenvolvimento do conteúdo local no setor de petróleo e gás, ela não condizia com os resultados apresentados. Depois de anos sem conseguir uma parametrização disso, a gente acabou buscando os dados mais na iniciativa privada, pela própria ausência de dados do governo. Eu acho que isso, a gente generalizar, acontece por uma série de políticas públicas que a justificativa é totalmente descasada com a realidade e, na verdade, você não consegue nem medir, pela ausência de dados oficiais. Então, o tribunal acaba se socorrendo de dados de fora do próprio governo para tentar montar não uma avaliação se aquela política deveria ser realizada ou não, mas simplesmente tentar fazer um casamento entre o que era justificado e o que estava sendo colocado na realidade. Faço um gancho, você falou que é uma questão que me incomoda muito, por exemplo, igual os investimentos que foram realizados nas refinarias, por exemplo. Se você volta lá atrás, na própria justificativa, antes do investimento ser feito, ele já era extremamente frágil. E é nesse ponto que eu te faço uma pergunta até... Como o tribunal pode ajudar nessa fase até que é preventiva? Porque depois que já foi feito, ninguém vai voltar atrás esses 10 anos de política de conteúdo local, o que isso causou na economia. Ninguém vai voltar ao investimento que já foi utilizado. Mas lá atrás já era muito frágil a justificativa, estudos de viabilidade extremamente frágeis. Como o tribunal pode contribuir mais ainda nesse aspecto? Eu acho que essa conversa aqui está sendo boa porque está me ocorrendo como vocês podem trabalhar aqui, né? Tem uma outra iniciativa muito legal da Secretaria de Governo da Casa Civil. Eles acabaram de lançar um manual de avaliação de política pública ex ante, né? Então, existe uma quantidade grande de gestores de carreira no Poder Executivo que são interlocutores muito importantes para o TCU, né? Eu sempre tinha na minha cabeça um modelo em que o TCU pudesse funcionar como um hub de avaliação de políticas públicas, né? Ter um banco de dados aberto para a A gente está chamando até de hub de produtividade, nos moldes da Comissão de Produtividade da Nova Zelândia. Ah, legal. É isso. Acho que se vocês tiverem só a base de dados das auditorias de vocês, né, agregando outras informações e fazendo convênio com o Poder Executivo, com essas pessoas que estão lá no Tesouro Nacional, que estão na Casa Civil, que tem essa cabeça de avaliação de políticas públicas, deixar uma base de dados acessível à pesquisa acadêmica, né? Eu acho que a ESAF talvez seja um parceiro importante também para esse tipo de trabalho, de avaliação de política pública. Então, vocês têm que ir costurando
com os players aí da administração que jogam no mesmo time, né? E vocês acabam conseguindo construir alguma coisa que consiga fazer antes do leite derramado, né? Tem muita coisa a fazer, que dá para fazer. Como eu falei, algumas avaliações são complexas, exigem um instrumental complexo que tem 10, 15 pessoas que sabem fazer no Brasil, mas outras não. Outras são tão evidentes que dá para a gente tocar por conta própria. Marcos, como é que você está vendo... Posso chamar meu advogado? Não? Pode. Mas acho que você não vai precisar. Olha só, tem falado aí de reforma da Previdência, né, redução de gastos do Estado, e tem uma discussão mais ampla hoje sobre uma reforma do Estado brasileiro. Você sai extrapolando um pouco a sua função, pensando como economista de ponta que você é, o que você tem visto desse cenário brasileiro, seus diálogos aí com a academia também? O que vem por aí de reforma do Estado brasileiro? O RJU foi um erro, institutos de previdência dos municípios parecem que são fadados ao desastre, tem que atacar o problema de gestão de pessoal, como é que nós vamos aumentar a produtividade, se dá para aumentar a produtividade nesse modelo de estruturação do serviço público brasileiro? Sua pergunta só mostra como o desafio é muito maior do que simplesmente fazer a reforma da Previdência, que já é um desafio enorme. Mas eu acho que as coisas têm que ser feitas passo a passo. Eu acho que se você lança vamos fazer uma ambiciosa agenda de reforma do Estado, você não consegue fazer as coisas andarem, né? Então tem que ter pontos muito claros e prioridades muito bem estabelecidas do que tem que ser feito na sequência. Então eu acho que Previdência é a prioridade número 1 por conta da acelerada deterioração das contas. Num segundo momento, toda a questão de serviço público, reajustes, carreiras, organização de carreiras, vai ter que ser discutido, mas eu acho que isso não está maduro para ser aceito, tá? Porque o fato é que as entidades sindicais que nos representam têm um poderio de fogo bastante grande e conseguem travar bastante essa discussão, né? Mas assim, de forma geral, eu não gosto dessa abordagem de um título grande, vamos fazer a reforma do Estado brasileiro, porque a gente acaba não fazendo nada. Acho que a gente tem que pegar o tópico e tentar andar e saber priorizar, né? Fernando, eu acho que a gente está aqui Fernando, só fazer mais. Eu acho que o pano de fundo nessa discussão toda, tanto da questão do conflito social, do desafio do crescimento econômico no país e da desburocratização, é a questão da confiança, né? A gente vive numa sociedade que ninguém confia em ninguém, todo mundo quer dar um desperto, né? E aí você gera esse clima de desconfiança, e isso vai desde o indivíduo para o indivíduo, como de uma instituição para outra instituição. Aí o reflexo disso, pegando aqui no sistema tributário, é você ter um estoque de crédito tributário que não foi arrecadado, né, de contribuintes inadimplentes, de quase 4 trilhões de reais. E aí você olha isso, acaba poluindo, e acabou poluindo o debate da Previdência, né, os devedores, né, os grandes devedores da Previdência. Isso poluiu demais o debate, né? Dentro desse valor, hoje, 25% está suspenso, que está em debate, seja no CARF ou isso eu estou falando só tributos federais, tá? Ou no judiciário. Outros 50% considerado podre, já era, não consegue mais recuperar do ponto de vista econômico. Pode até ter alguma recuperabilidade jurídica, então algum outro crédito aí você consiga recuperar. E o restante, digamos assim, tem muito potencial para melhorar a administração. Então, você tem uma inadimplência anual, né,
a administração tributária. Mas o mais importante é o que esse indicador representa, né? Que o sistema tributário nosso é muito problemático. Ele tem muitos incentivos para a inadimplência, para a judicialização e a questão da confiança como pano de fundo. Então, você acredita que não é justo pagar, não paga, então o colega do lado não está pagando, a empresa do lado não está pagando, e isso vai gerando um risco moral tributário. E aí, para fechar, nessa questão do papel do tribunal, né? Eu acho que a redução da simetria de informação poderia ser um bom caminho para diminuir essa desconfiança. E eu acho que o tribunal poderia ter um papel até mais contundente, não só exigindo transparência, mas também favorecendo a simulação de cenários. Então, por exemplo, a reforma tributária, que eu acho que talvez seja uma das mais difíceis de travar, porque envolve a economia inteira, né? E todo o sistema político e toda a sociedade. Como seria importante a gente poder simular, né? E se viesse o IVA, como é que ficaria? Né? Em tal alíquota, como é que ficaria, né? Cada estado, quanto que cada um ganharia, quanto que perderia? Eu acho que talvez a Receita deveria ter uma liderança mais contundente, mas o TCU poderia, se não fizer diretamente, pelo menos exigir que faça algo do tipo. Então, acho que a informação pode ser o caminho para a redução. Eu acho que você... Não, é isso. Quando eu falo que eu sou fã dos relatórios de avaliação de vocês, é isso, porque coloca a informação da forma correta, de forma crível, né? Porque se eu fizesse esse mesmo relatório do conteúdo local dentro do Ministério da Fazenda, não, é peça de propaganda. Os caras estão aliados ao capital internacional, contra a soberania nacional, etc. Agora, isso é uma coisa que vem do TCU, tem muito mais peso e credibilidade. Então, vocês podem atuar reduzindo a simetria de informação nesse sentido, né? Deixa eu só terminar aqui, e aí eu completo um pouco a resposta para o Júlio com relação ao meu ceticismo de grandes reformas. Vou falar um pouco e terminar falando também alguma coisa que diz respeito à burocracia. Falei rapidamente aqui do projeto da duplicata eletrônica, que nós estamos discutindo lá no Congresso, que basicamente é um instrumento para tornar mais rápido, ágil e desburocratizado o desconto e a negociação de duplicatas comerciais, reduzir fraude, reduzir espaço para fraude, para duplicata fria e etc. Qual é a grande dificuldade que a gente está tendo nesse debate? A grande dificuldade é que surge a oposição. A princípio é um negócio que é bom para todo mundo, é bom para a sociedade, é bom para o pequeno comerciante, né? Aí os cartórios, né? Não, mas como? Você vai reduzir as receitas do cartório? Eu fiz concurso. Fiz concurso, eu tenho direito a ter meu cartório, você está acabando com a minha renda, né? Não, mas espera aí e tal, você vai poder continuar protestando Não, aí vem toda aquela... Não, mas isso é uma segurança para o cidadão, o cidadão precisa ser avisado que ele está sendo protestado, o cara que está protestando o título precisa ter a certeza da confirmação do cartório para ele ir à justiça. Tá? Tudo bem, a gente não está tirando nada disso. Imagina com blockchain, né? Pois é. Daqui a pouco, né? Não estou nem falando de blockchain, estou falando de um sisteminha aí. Assim, não, mas o projeto não está tirando. Quem quiser continuar protestando o título pode protestar. Quem quiser duplicata em papel não precisa, não é obrigado a ir pelo eletrônico. Não tem nada compulsório, é só criar uma coisa alternativa. Se tudo isso que você está me dizendo aí, o cartório agrega valor, o cartório vai continuar agregando valor. Não, de jeito nenhum, não pode. E aí vem a outra argumentação. Não, veja bem, parte da receita do cartório vai para os tribunais. Então, você está tirando receita dos tribunais, do Tribunal de Justiça, não sei, estaduais. E como é que o cara vai construir a sede dele? Como é que ele vai fazer reforma e tal? Você não pode, entendeu? Então, assim, é esse o nível da dificuldade que a gente vive nas reformas do dia a dia. Então, quando eu vou falar em reforma do Estado, eu tenho que começar a quebrar esse tipo de resistência aí, entendeu? Dizer, o sistema de duplicata não serve para financiar tribunais, não serve para financiar cartórios. O sistema de duplicata serve para tornar seguro e ágil a negociação comercial entre partes privadas, né?
Então, é esse o grau da dificuldade que a gente vive, esse é o grau da batalha, que você tem que mudar a mentalidade das pessoas nesse nível micro. Quando você começa a falar de reforma do Estado, é a conversa que todo mundo gosta. Ótimo, vamos reformar tudo, vamos fazer... Aí não sai do lugar. Bem, eu agradeço muitíssimo o Marcos, agradeço muitíssimo a participação de todos vocês aqui. Eu acho que a gente conseguiu o objetivo, eu acho que era trazer esse nível de prosa que o Marcos trouxe. Eu sou um privilegiado, me considero um privilegiado de vez em quando, almoçar com o Marcos ou estar sempre em contato com ele e aprender tanto. E aprender tanto, porque, como disse o Tiago, e eu faço coro aqui, é difícil você ter alguém que conheça de Estado brasileiro e faça uma síntese tão abrangente, tão profunda, como o Marcos fez aqui para nós. Mas isso está no livro dele também. Então, fazendo propaganda, eu vou fazer o sorteio do livro. Mais uma coisa importante, a apresentação vai ficar disponível, a fala do Marcos foi gravada, o projeto pretende criar uma página que vai agregar todos os conteúdos discutidos e tudo que a gente desenvolver de conteúdo também. Então, em breve, a gente vai ter, se o Marcos nos permitir, esse conteúdo na página. Tá certo? Então, antes de passar para o Cláudio fazer o fechamento, eu vou fazer o sorteio. Então, um critério vai ser o seguinte, de quem fez aniversário mais próximo do dia de hoje. Alguém aí, bem, alguém que faz no dia de hoje é o... Quem fez aniversário mais próximo aí? Alguém chuta? Não vale o Marcos, que fez no dia 1º. 22 de abril, a Aline. Dia 13? Quem fez? 28 de abril? Olha o Luiz aí. Quem mais próximo, além do Luiz, 28? Olha, Luiz, estou achando que vão dizer que foi marmelada, né? Então, o Luiz ganhou. Quero aproveitar e pedir o autógrafo. Por favor. O livro está no Kindle, hein? Mas porque fisicamente eu acho que já tem poucas livrarias. Eu vi na Amazon só. Aqui em Brasília, na Cultura, não encontrei, nem nessa live. Mas está no Kindle. Eu que agradeço. Obrigado. Bom, pessoal, agradeço a todos, agradeço principalmente ao Marcos, obviamente, por ter nos abrilhantado com essa excelente, objetiva e prática palestra. E eu acho que tivemos aqui uma manhã muito eficiente e não burocrática. É isso que temos que fazer cada vez mais agora com esse projeto e agradecer muito novamente ao Marcos e cada vez mais gostaria da participação de todos no desenvolvimento dessas atividades. Muito obrigado. Boa tarde a todos.